E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast O que a comunicação tem a ver com isso. Eu sou a Raquel. Eu sou a Raíssa. Eu sou a Júlia. E eu sou a Ana. Nós somos estudantes de comunicação organizacional na UNB. E nesse podcast a gente traz filmes, obras, notícias e assuntos, buscando relacionar tudo isso com a comunicação. E no episódio de hoje, a gente veio explicar a comunicação no filme Spotlight, Segredos Revelados, um drama investigativo baseado em fatos reais dirigido por Tom McCarthy. Ele foi muito elogiado pela crítica e recebeu o Oscar de melhor filme e melhor roteiro. A história acompanha a equipe de jornalistas de The Boston Globe, que investiga uma série de crimes cometidos por padres católicos e que foram cobertados pela Igreja Católica. E mostra um trabalho árduo desses jornalistas. O filme mostra com bastante propriedade questões super delicadas e atuais, como, por exemplo, o papel do jornalismo na sociedade, abusos sexuais cometidos por essas autoridades religiosas e também um silenciamento institucional. E, principalmente, as vítimas que foram caladas por décadas, por tanto tempo. Será que vale a pena dar play nesse filme? O que mais marcou a gente nesse filme? E, principalmente, o que a comunicação tem a ver com isso? Raíssa, puxando o gancho da revolta que sentimos ao assistir o filme, qual foi a parte que te deixou mais revoltada? Teve uma das entrevistas, que os jornalistas fizeram e que uma das vítimas conta que ela já havia relatado o abuso há diversos anos atrás e que nunca foi ouvido. E nós aqui, como boas estudantes de comunicação, me veio aqui um livro de Foucault, A Ordem do Discurso, que ele trata, do controle sobre o que pode ou não pode ser dito. E ele tem uma frase que eu acho que se encaixou muito no filme todo e nessa cena em específico, que é: nem toda verdade é escutada, mesmo sendo real. Para uma fala ser levada a sério, ela precisa vir do lugar certo, de alguém com autoridade ou poder, senão é simplesmente ignorada. E essa ideia também ela pode ser aplicada através do próprio silêncio institucional e social em torno dos crimes que aconteceram, que é um exemplo também de exclusão discursiva. E isso me lembrou uma cena que uma das vítimas, ela relata, que quando você é uma criança pobre em uma igreja, quando um padre olha para você, é como se Deus estivesse olhando. Então, como é que você vai ignorar um padre? Como é que você vai dizer um não para uma autoridade? Quem é que vai acreditar em você, visto que tem uma autoridade ali? A questão do assédio, ele não é simbolizado ali na hora, ele se transforma num sintoma que vai vir depois. Então, você vai vendo desde o início do filme até o final, esses sintomas aparecendo. E aí entrou também outro pensamento sobre uma obra de Charedu, que é o Discurso das Mídias, que ele divide o saber de conhecimento e o saber de crença. O de conhecimento, ele puxa essa ideia de dados e evidências, e o saber de crença está mais ligado a valores, afetos e toda essa questão mais sentimental, e a gente vê como a igreja ela consegue manipular, esses dois saberes, ocultando o saber de conhecimento, que são as provas, os dados sobre esses abusos, e ao mesmo tempo explorando essa fé e toda essa crença e confiança que esse público tem, nessa autoridade. Isso me lembra uma cena do filme em que um dos investigadores, um dos jornalistas, eles vão até um banco de dados para buscar dados específicos para contribuir na investigação. E aí ele nota que esses dados não estão lá, esses arquivos não estão mais lá. Posteriormente, ele descobre que a própria igreja retirou esses dados de lá, retiraram esses arquivos de lá. Você consegue olhar bem nitidamente como tudo se relaciona, Porque, que nem a Rai falou da questão do silêncio institucionalizado, esse silêncio ele é construído de forma técnica durante o filme. Então, que nem a Raquel falou dessa questão dos arquivos que eram roubados, toda hora que mostra esses arquivos, esses corredores mais estreitos, ele vai trazendo essa fotografia um pouco mais fria, que traz esse ar de tensão para o filme, porque ele é um filme que ele representa todo o problema da situação, mas não de uma forma, eu acho que dramatúrgica. A fotografia, a questão técnica dele não é dramatúrgica, ele não traz aquele drama de cinema. Então, tudo está meio oculto, tanto esse silêncio ele é institucionalizado dessa forma. Ele traz para você ali, por exemplo, na cena da igreja, que passa as igrejas, tem um parquinho com as crianças brincando no fundo, as entrevistas, elas são mais abafadas, então é aquele silêncio provocante, Um dos pontos que me fez refletir bastante foi a comunicação entre os investigadores e as vítimas, Visto que eles tratavam essas pessoas não como fonte somente para construir informações e trazer uma manchete a público, mas como
como pessoas mesmo. Então, teve uma escuta muito ativa, uma escuta acolhedora. E isso é um dos pontos, assim, essenciais, cruciais para uma boa comunicação, é você saber ouvir. E o filme, ele mexe muito com essa culpa coletiva, né? Tanto do jornalismo, né? Então, entendo, não estou colocando aqui a culpa no jornalismo, porque tem essa culpa coletiva. A gente não pode ignorar o papel da igreja, jamais. É impossível ignorar o papel da igreja aqui, mas os arquivos estavam ali. E por que ninguém fez nada antes? Por que as instituições de poder, os órgãos públicos, por que eles não fizeram nada antes? Eles sabiam daquela informação, sabiam o que estava acontecendo e escolheram não agir. Então, isso mostra também o papel da comunicação, né? A importância da comunicação. E também é outra ideia que o Charadu defende nessa obra dele, que é que o discurso não é neutro. E o filme mostra muito isso, de revelar como, por anos, como a Ana falou, o próprio jornal evitou investigar mais a fundo. E a importância também de uma nova liderança, de pessoas transformando, que essa nova liderança, esse novo editor, ele decidiu romper mesmo essa negligência. Mas eu acho que eles mostraram esse exemplo de uma comunicação que evoluiu, porque eles foram trazendo de novo a voz daqueles que foram calados, as palavras que foram interrompidas. E eu acho que assim, a comunicação não é só o que a gente fala, né? Também o que a gente escolhe calar. Foi trazendo, né? Foi quebrando o silêncio, foi trazendo significado para aquilo que não foi simbolizado no início. Então, é um cinema assim, que vale a pena, é um tanto duro de assistir, a gente perceber que tem muita coisa ali escondida, mas vale super a pena. Mas, enfim, é uma discussão muito longa, né? Esses lugares, entender lugares de fala, tudo isso é uma discussão que a gente vai precisar de várias horas para falar. Então, já vou deixar o convite aqui para vocês. No próximo episódio, a gente continua mergulhando nesses cruzamentos entre sociedade, cinema e linguagem. E até lá, e que a gente nunca perca a habilidade de escutar. Isso aí, gente. Tchau. Tchau.